Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer a correção das páginas 48 e 49 do livro do terceiro bimestre sobre o texto Era uma vez Chapeuzinho Vermelho, da parte de português. Vamos lá. Na página 48, nós temos aí 8 questões. A primeira questão é, número 3. O texto lido é um conto de fadas? Não, ele não é um conto de fadas. Ele é um relato de memórias, em que uma menina fala suas memórias da época que a sua mãe contava histórias, principalmente da época que ela contou a história da Chapeuzinho Vermelho. Número 4. O narrador participa da história? Ou ele não participa da história? Ele participa. É a menininha que vai contando a história, narrando a história da época da sua vida, da sua infância. Então, número 4, você vai marcar o X em participa da história. Na número 5, tem a pergunta aí. Quem são as personagens da história? São duas. A filha que conta a história e a sua mãe. São as duas únicas personagens da história. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de correção, portanto, vocês já devem ter feito antes de assisti-lo. Número 6. Pelo texto lido, temos como saber a idade de quem narra? Em algum momento da história, você vê a idade da menina? Sabe que é criança, mas a idade sabe? Não, não sabe. Número 7. A história Chapeuzinho Vermelho, mencionada no texto lido, quer dizer que ela foi contada no texto, é um conto de fadas? Sim, aí sim. Aí nós sabemos que o Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas. E por fim, na número 8, circule na ilustração da seção Chuva de Ideias todas as figuras que fazem parte da história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês vão voltar lá na página 44 e 45 e vão circular, se vocês já não tiverem feito isso, todas as imagens que aparecem Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, certo? Lembrando mais uma vez, esse vídeo é vídeo de correção. Vocês já devem ter feito a tarefa antes para depois vir aqui corrigir, certo? Na página 49, continuando falando sobre esse texto, nós temos aí na número 9. No texto, o narrador lembra o tempo de criança, quando a mãe lia a história da Chapeuzinho Vermelho. Procure no texto uma frase ou palavra que mostra que o narrador da história é do sexo feminino. Vamos ver a frase que mostra que a narradora da história é uma menina. Ela diz assim, ó, minha mãe dizia que eu era corajosa como ela. Olha o corajosa. Corajosa quer dizer que é do sexo feminino, ou seja, é uma menina. Se fosse menino, seria corajoso, não é mesmo? Número 10. Como Chapeuzinho Vermelho era chamada pelas personagens do texto lido? Eu escrevi Chapeuzinho Vermelho, mas é Capuzinho Vermelho. Lembra que ela falou assim, parece um chapeuzinho, mas na verdade é um capuz que a vovó fez. Então, lá no texto, a Chapeuzinho Vermelho é chamada de Capuzinho Vermelho. Tá bom? Corrijam aí. Era chamada de Capuzinho Vermelho. Número 11. Segundo o relato do narrador, o que Chapeuzinho trazia na cesta? Lá na historinha da menina. A menina contando a historinha, o que a Chapeuzinho ou a Capuzinho Vermelho trazia dentro da cesta? Trazia gostosuras para a avó doente. Número 12. Em sua opinião, que tipo de gostosuras é Chapeuzinho que você conhece leva para a avó? É uma resposta pessoal. Você pode colocar quitandas, doces, pães, tortas, bolos, o que você achar que ela estava levando lá na cestinha.
Número 13. Ao lembrar da história de Chapeuzinho Vermelho, quem narra destaca algumas características do lobo. Segundo o texto, o lobo era malvado. Marca o X aí em malvado. E a Chapeuzinho era bondosa. Marca o X aí em bondosa. Número 15. Complete as lacunas de acordo com o texto. Gostava de ouvir a parte em que o Chapeuzinho pedia para levar cesta de gostosuras que a mãe tinha preparado para a avó doente. Então, você vai completar aí o primeiro espaço, cesta de gostosuras, e o segundo espaço, para a avó doente. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de correção, eu estou deixando isso bem em ênfase, vocês já deveriam ter feito, e aqui é só para conferir se as respostas estão corretas. Se as respostas estão corretas, vocês vão marcar um certinho aí do lado e vão colocar a data de hoje. Hoje é dia 23 de setembro. Coloca a data de hoje nas duas páginas que a gente fez, certinho? Qualquer dúvida, é só me procurar no grupo de WhatsApp depois da nossa aula, certinho? E também esse vídeo vai estar disponível no YouTube para vocês. Até mais!